Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês aqui no programa Saúde e Espiritualidade Você, um programa que busca compreender a nossa saúde diante dos aspectos que a doutrina espírita vem nos ensinar. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós estaremos conversando sobre um texto muito importante que nos é trazido por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Pensamento e Vida. Aliás, esta obra, que é uma obra nada recente, o livro Pensamento e Vida, ele é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1958. Um livro pequeno que traz textos curtos de Emmanuel, mas um livro de extrema profundidade para as nossas vidas, principalmente no que tange às questões mentais. O que a gente faz com o nosso pensamento? O que a gente faz com aquilo que a gente trabalha diariamente na nossa mente? Será que isso está tendo algum impacto, algum efeito sobre tudo aquilo que acontece conosco, incluindo a nossa saúde? Nessa obra, Pensamento e Vida, no capítulo 28, Emmanuel intitula esse texto de Enfermidade. Então nós vamos ler esse texto, é um texto curto, mas que traz para nós uma reflexão muito importante sobre a nossa vida. Então Emmanuel começa dizendo o seguinte: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. O que Emmanuel quis dizer para nós com isso? Ele está mostrando para nós que, diante de todas as doenças que nós enfrentamos, na nossa existência física, existem aquelas que não recebem nenhum tipo de influenciação mental, ou seja, ela é uma doença que foi, às vezes, por um descuido nosso, uma falta de higiene, por exemplo, que desencadeou aquela doença, e uma doença, muitas vezes essas doenças são aquelas doenças de curta duração, que acabam não trazendo grandes repercussões na vida da pessoa. Mas existem aquelas doenças que receberão necessariamente uma influenciação mental. E aí ele continua dizendo o seguinte: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Ou seja, são justamente essas doenças que trazem um impacto muito significativo na vida da pessoa. Seja porque é uma doença que vai surgir logo que o indivíduo nasce, então que a gente chama de uma doença congênita ou uma doença genética, que é aquela que o indivíduo já nasce com ela. Seja uma doença que a pessoa vai ter que levar aquela doença pela vida toda, como acontece, por exemplo, com a pressão alta, com o diabetes, doenças que a pessoa vai ter que levar a vida toda, aprendendo a conviver com aquilo, aprendendo a ter que lidar com aquilo. Então toda doença que nós classificamos como crônica, são doenças degenerativas, doenças crônicas, certamente essas têm um impacto muito significativo na vida da pessoa, até porque elas vão trazer desafios em relação a comportamentos, hábitos, que serão muito significativos na vida de cada um. E aí ele continua: as inibições congeniais, ou seja, aquelas doenças congênitas que trazem uma série de limitações na vida das pessoas, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis, então todas essas, como eu coloquei, as doenças crônicas degenerativas, como é o caso da pressão alta, como é o caso do diabetes, como é o caso de uma doença de tireoide, como é o caso às vezes de um câncer, como é o caso de diversas doenças que hoje afligem
né, a nossa população, as pessoas encarnadas, elas estão todas catalogadas aqui, né? Então todos esses daí catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, ou seja, essas doenças não chegaram aqui por um acaso, essas pessoas não estão sofrendo isso, né, por um bel prazer, simplesmente elas, né, necessitam experimentar essa condição de enfermidade como uma forma de equilíbrio para o espírito que se encontra adoecido. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Vejam essa frase que Emmanuel traz para nós. Então ele fala que existem essas doenças que necessariamente, né, representam resgates, que cada um de nós necessita passar por elas, porém aquelas, né, que são da experiência comum, vamos dizer assim, né, sintomas que podem ter no dia a dia, então é uma dor de cabeça, às vezes é uma crise de enxaqueca que a pessoa tem, às vezes é uma gastrite, aquelas doenças que, vamos dizer assim, que são mais simples, mas que, porém, recebem uma influência muito significativa daquilo que nós estamos pensando. E aí ele continua: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Veja bem, a emoção violenta é como uma martelada numa máquina sensível. É bem isso que nós fazemos toda vez que a gente emite sentimentos, pensamentos que são de ordem mais negativa. Então, quando a gente expressa o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente fica irritado, a gente tem ciúme, a gente fica intolerante às situações, toda vez que a gente se manifesta pessimista, revoltado, são todas manifestações mentais que serão como marteladas que nós estaríamos dando sobre o nosso corpo físico, de maneira que ele vai reagir mediante toda essa autoagressão que nós estamos carregando. Aí ele continua também, olha, sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Vejam bem, ele escreveu isso em 1958, né, e isso só se corrobora a cada dia. Né? Hoje a medicina sabe o quanto que os pensamentos nossos, os sentimentos nossos, trazem de efeitos, sejam pensamentos bons e sentimentos bons, efeitos positivos, pensamentos ruins, né, sentimentos ruins, efeitos deletérios, negativos sobre o nosso corpo físico. A gente adoece muito pela nossa mente. Isso hoje, cada vez a medicina avança em compreender esse aspecto. Mesmo a medicina mais tradicional, que ainda não aceita a existência do espírito, que enxerga o corpo humano como sendo a nossa única forma de expressão, mas mesmo assim esta medicina identifica o quanto que aquilo que a gente sente, o quanto que aquilo que a gente pensa pode influenciar sobre o nosso corpo. E olha só o que ele coloca, como ele continua aqui. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Então, né, as glândulas salivares que produzem a saliva param de produzir. E o estômago, entrando em espasmo, nega-se a produção de ácido clorídrico, ácido que é importante na digestão, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Vejam, muito comum, né, as pessoas que, diante dos seus dissabores, né, acabam manifestando através, né, do estômago um problema de saúde, ou seja, uma gastrite, começam a ter problemas, né, de digestão, e isso tem a ver com a questão dessa carga mental negativa que está sendo jogada ali.
atingindo esse fenômeno primário que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam ao estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica, uma gastrite, até a loucura de abordagem complexa, vejam bem. Então vejam que ele fala que não é apenas, parece só uma gastritezinha porque a pessoa está nervosa, porque a pessoa está ansiosa, mas isso, a longo prazo, durante anos, ele vai esgotando o indivíduo. Vai esgotando, inclusive, nutricionalmente, porque o indivíduo deixa de ter uma nutrição adequada por conta dos sintomas gastrointestinais, e isso também vai contribuir, juntamente com o seu comportamento mental, para distúrbios mais graves no futuro, inclusive como ele coloca aqui, olha, loucura de abordagem complexa. Então vejam bem, é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Porque isso demonstra, o quanto que a nossa carga mental tem de efeitos negativos se ela não for bem trabalhada. E ele continua, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no corpo íntimo. Vejam, essa comparação é muito interessante. Olha, se a gente sabe que a gente não deve ingerir substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, porque isso faz mal, porque isso causa doença, a gente também teria que ter o mesmo pensamento em dizer o seguinte: bom, se para o corpo nós não vamos ingerir as substâncias tóxicas, para a alma a gente também não deve o quê? Alimentar os pensamentos que são tóxicos, que são negativos e que geralmente decorrem da onde? Das decepções e dos dissabores que nós enfrentamos na nossa vida. E aí ele vai completar dizendo o seguinte: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear em espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Vejam bem, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, ou seja, a tessitura do corpo físico, é intoxicar o nosso corpo, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então aqui ele demonstra claramente o quanto que nós diariamente nos intoxicamos com os pensamentos que muitas vezes a gente cultiva, como os melindres, os desgostos, a irritação, a mágoa, a culpa, que muitas vezes a gente carrega, mostrando para nós que esse tipo de pensamento ele vai nos intoxicar, ele vai nos tornar doentes. Então, se muitas vezes a gente reencarna, mas sem aquela proposta ou aquele planejamento de ter determinada doença, puxa vida, eu não precisaria passar por determinada doença, não foi planejado isso. Mas pode ser que, por este meu comportamento mental inadequado ao longo da existência, cultivando melindres, desgostos, irritação, a mágoa, a culpa, a revolta, o pessimismo, eu possa criar enfermidades novas. Por quê? Porque isso vai bombardeando o meu corpo físico, vai me prejudicando, de maneira que a gente acaba experimentando doenças que não tem a ver com os resgates do passado, mas que tem a ver com o nosso comportamento mental de agora. E isso é o que Emmanuel está chamando a atenção aqui para nós. O quanto que a gente não poderia evitar de doenças se nós trabalhássemos melhor a nossa mente.
Ah, mas é fácil trabalhar a nossa mente, aquilo que a gente sente? Não é fácil, nenhum de nós aqui está dizendo que é fácil. O Emmanuel não fala pra gente, olha, isso daqui é a coisa mais simples do universo. Mas é extremamente importante que a gente tenha consciência disso, para que a gente se esforce para este fim, para que a gente procure fazer o melhor de nós para tentar essa melhoria íntima daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Não será fácil, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, seja uma ajuda profissional, seja um amigo, seja um acolhimento fraterno que a gente encontra na casa espírita. Muitas vezes a gente vai precisar de apoio e a gente não deve se envergonhar por isso, porque não é fácil para nenhum de nós. Porém, é extremamente importante que a gente busque isso, que a gente procure, que a gente se esforce, tenha força de vontade para querer essa mudança. E Emmanuel encerra para nós dizendo o seguinte: guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Ou seja, que a gente possa nos esforçar, como ele coloca aqui, seja pelo estudo, pelo trabalho no bem, que é uma ferramenta extremamente importante para nós, mas que a gente se dedique a essa nossa renovação íntima para que a gente aproveite ao máximo a nossa experiência terrena. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.